Irmãos, nessa noite nós vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo de número 7. Nós iremos olhar para todo este capítulo e talvez eu volte domingo que vem para dar ênfase em um ponto ou outro, mas eu preciso abordar o todo aqui, que é a festa dos tabernáculos. E essa informação está aí no verso 2. Então eu quero ler com você neste primeiro momento apenas o verso 2 e depois nós iremos olhar os demais versos. Ora, a festa dos judeus, vamos juntos? Chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Vamos orar? Deus, a tua palavra é rica, a tua palavra é a espada que o teu Santo Espírito usa, porque o teu Santo Espírito mesmo inspirou homens para que eles pudessem escrever de forma infalível, inerrante, suficiente para nós, o conselho que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Deus, nesta noite, use esta espada para que nós possamos ser tocados pelo Senhor mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então como o texto do verso 2 diz para nós, ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Toda essa história que se dá aqui no capítulo 7, está relacionado com esta festa, a festa dos tabernáculos. Quando você olha para a história, como nós vimos em Deuteronômio, capítulo de número 16, nós encontramos algumas grandes festas que Deus instituiu para o seu povo na antiga aliança. A Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. É interessante que João vem meio que colocando o ministério de Jesus relacionados com festa. Quando nós olhamos o capítulo de número 6, que foi abordado por nós em 2 sermões, ele começa dizendo, a Páscoa estava próximo. Se aproximava a Páscoa. Foi quando Jesus fez aquela multiplicação dos pães. E agora a festa do tabernáculo está próximo. Isso dá em torno, então, de pelo menos aí aproximadamente algo próximo de uns 6 meses entre uma coisa e outra. Então você dá um salto aqui temporalmente no ministério de Jesus. Ele acabou de fazer inúmeras coisas próximo à Páscoa, envolvido com a Páscoa, e agora ele tem uma nova festa, a festa do tabernáculo. E esta festa se dão todas elas em Jerusalém. Lá em Deuteronômio diz, ao lugar que o Senhor teu Deus disser, porque ainda não tinham chegado na terra prometida, ainda não tinha estabelecido o lugar. Mas à medida que você vai olhando a Escritura, você descobre o lugar. O lugar é Jerusalém, onde é construído o templo. Então essas festas deveriam ser comemoradas lá. E as pessoas tinham que se deslocar. E Jesus, que não estava em Jerusalém, não morava em Jerusalém, também tem que ir à festa dos tabernáculos. E assim Jesus irá fazer. Aliás, no Evangelho de João, todas as vezes que Jesus vai a Jerusalém, João conecta com a festa. No capítulo 2, nós encontramos Jesus em Jerusalém, e era Páscoa. No capítulo 5, o texto diz, Jesus subiu a Jerusalém de novo, para comemorar uma das festas dos judeus. No capítulo 6, a Páscoa se aproximava, e agora no capítulo 7, ele está no tabernáculo. E depois João vai apresentar ele chegando na última Páscoa, onde ele vai ser morto, onde ele vai ressuscitar. Então perceba o quanto que isso precisa estar na nossa mente, essa sequência de festas. E o que era afinal, pastor? A festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa é muito conhecida, mas e a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era uma festa que ocorria durante o verão, 7 semanas após a Páscoa. E nós encontramos nessa festa aquilo que é chamado das festas... Desculpa. Cancela aí as informações. Essa é do Pentecoste, que eu acabei de dar. Essa festa, 7 semanas depois, é do Pentecoste. A festa do tabernáculo acontecia depois da festa do Pentecoste. E aí tinha um período em que isso se dava, e qual que era o objetivo? O objetivo da festa dos tabernáculos era comemorar a colheita que se deu. Perceba o quanto que as coisas estão conectadas. A festa do Pentecoste era as primícias, o início da colheita. Vamos comemorar. Quando terminava todo esse processo, tinha uma data específica, quando eles deveriam então fazer a festa dos tabernáculos.
Os celeiros estavam cheios, estavam supridos, a colheita tinha acontecido, Deus tinha suprido. É necessário eles então pararem e celebrarem a Deus. Mas essa festa dos tabernáculos remete a essa peregrinação no deserto. Inaugurado pela Páscoa, passando pelo Pentecoste e chegando então na festa dos tabernáculos. E a forma como os judeus celebravam era que naqueles dias que duravam em aproximadamente 7 dias, durante uma semana, a maioria deles fazia de acampar. Eles ficavam dormindo em tendas, para lembrarem que uma vez na história, eles viveram acampados em volta do grande tabernáculo de Deus. Daí o nome Festa dos Tabernáculos, por causa da presença de Deus naquele tabernáculo. 2 eventos muito importantes aconteciam nesta festa. Uma tinha a ver com a cerimônia do derramamento de água, e o segundo tinha a ver com uma cerimônia de luzes. Essas coisas nós iremos ver nos outros sermões, quando a gente avançar um pouco mais no Evangelho de João. Mas eu gostaria que você então ficasse muito atento, que é um contexto de festa, é um contexto que lembra o período de peregrinação no deserto e aponta para suprimento das coisas. E só acontecia depois de ter tido Páscoa, depois de ter tido Pentecostes, e então chegava na festa dos tabernáculos. Mas embora o contexto seja de festa, de alegria, de todos irem a Jerusalém, o verso 1 traz uma informação para nós. Olha o verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Vamos juntos? O ambiente é um ambiente sombrio. As pessoas estão querendo matar Jesus. As pessoas estão em festas, mas a hostilidade a Cristo tinha intensificado. Porque exatamente em uma das festas que Jesus esteve lá, ele havia se envolvido numa grande polêmica sobre o sábado. E desde aquele instante eles estão dispostos a matar a Jesus. Mas chegou uma nova festa. Ele tem que ir a Jerusalém. E como nós o veremos na festa dos tabernáculos? E é sobre isso que eu quero então olhar com você. Jesus na festa dos tabernáculos. E eu quero olhar através de alguns grandes movimentos. O primeiro deles são os acontecimentos que antecedem a festa. Há acontecimentos que vêm antes da festa propriamente dito. E nestes acontecimentos nós encontramos Jesus tendo que lidar com a busca pela glória que os homens é capaz de dar. João capítulo 7, então vamos juntos, a partir do verso 3 até o verso 9. Até esse momento não começou festa ainda, Jesus não está indo em Jerusalém, mas ele precisa ir para lá. E o assunto se dá em volta disso. Os acontecimentos antes da festa do tabernáculo, os acontecimentos que antecedem. Olha aí comigo então, verso 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos, vamos juntos, verso 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Então os acontecimentos que antecedem a festa envolvem a família de Jesus. Naturalmente que Maria foi virgem até o nascimento de Cristo. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas desde o nascimento de Cristo, após isso ter acontecido, Maria, casada com José, ela teve relação natural com José. E Jesus teve irmãos por parte de mãe, no sentido de serem também filhos de Maria. Naturalmente que os irmãos de Jesus não eram divinos. E aqui você tem uma informação até que eles nem criam em Jesus até esse momento da história. E olha que nós já estamos aí praticamente em torno aí de uns 6 meses antes da morte de Jesus. Jesus já tem 2 anos e meio aproximadamente de ministério.
Jesus já tem em torno aí de uns 32 anos, e os seus irmãos ainda não creem nele. Os irmãos viram alguns sinais que ele já tinha feito, mas os irmãos estão dizendo, isso não é suficiente. Se você é quem você diz ser, você precisa fazer alguma coisa a mais. E aqui o que nós encontramos é exatamente uma das lições para nós, neste ponto que antecede a festa. Não devemos viver em busca de reconhecimento dos homens. Não devemos viver em busca de reconhecimento dos homens. A proposta dos seus irmãos é a seguinte, saia daqui, vá para a Judéia, está todo mundo olhando para Jerusalém, os olhos estão fixos naquele lugar, a multidão está lá, e chegue lá e faz grandes milagres. Do que adianta você transformar água em vinho, em um casamento, um lugar pequeno? O que adianta você multiplicar os pães, mas se você tem a oportunidade de ir na grande festa, e fazer o grande feito lá, que tal fazer talvez a grande multiplicação dos pães lá naquela festa? Essa é a tentação apresentada pelos irmãos. Eles não creem em Jesus, eles sabem da ameaça que há em Jesus, a Jesus na região da Judéia, e eles querem que Jesus vá até lá e faça milagres se ele quer ser visto. Afinal de contas, eles estão dizendo, se você é o Messias, nós queremos ter recompensa disso. E pensa, a ideia de Messias é sempre uma ideia muito secular naquele contexto, uma ideia muito política. E aqui você encontra então Jesus sendo apresentado a esta tentação. O curioso é que os irmãos de Jesus estão dizendo a mesma coisa que a multidão disse quando Jesus multiplicou os pães. Faz sinais para a gente. Eles estão fazendo a mesma tentação que o diabo fez para Jesus. Atira-te aqui abaixo. Você vai ser visto, você vai ser reconhecido. Jesus é alguém que não está em busca de uma glória humana. E Jesus está apresentando exatamente como sendo alguém assim. Olha a resposta de Jesus a este convite. Verso 6, vamos juntos? Diz, pois, Jesus, o meu, mas o vosso sempre está presente. Jesus está dizendo, tem um tempo que eu sigo. Irmãos, a busca pela glória humana só é vencida se nós entendemos que existe um Deus soberano na história, e nós devemos seguir a agenda de Deus e não a agenda dos homens. Várias vezes eles tentaram impor a Jesus a agenda dos homens, e essa expressão, meu tempo não é chegado, vem da boca de Jesus em algumas ocasiões. Mas por que o tempo dele não era chegado? Porque existia uma agenda de Deus Pai, que deveria acontecer na vida de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse visto como grande Messias aos olhos públicos. Ainda não é o tempo. Vai ter o tempo disso, mas não agora. Perceba que nós precisamos entender que existe um Deus que rege a história, um Deus que tem a sua agenda para acontecer sobre nós. E nós precisamos definitivamente decidir se nós nos contentamos em seguir a agenda de Deus ou a agenda dos homens, seja ela de quem vier. Aliás, a própria mãe de Jesus, certa feita, falou para Jesus, faça algo. E Jesus disse, mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Agora são seus irmãos. Ele está dizendo, o meu tempo ainda não é chegado. Tempo do quê? Naturalmente, tempo de ir à festa, mas tempo de se revelar publicamente. Afinal de contas, existe uma sequência de festas: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Páscoa tinha a ver com libertação do Egito. Pentecoste, início da colheita. Tabernáculo, fim da colheita. Essas três festas vão se cumprir na pessoa de Jesus. Jesus vai ser morto numa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal que é morto. E ele diz, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, inaugurando a era da colheita do povo de Deus, onde a igreja, revestida pelo poder do Espírito, vai colher os frutos que Cristo pagou desde a eternidade, no plano de Deus e executado na história na morte de Cristo. Páscoa com a morte, Pentecostes com o início da colheita, e essa colheita só vai culminar na volta de Cristo.
quando teremos definitivamente a festa dos tabernáculos, a colheita final. Quando tudo será completo, e Jesus vai entregar o reino a Deus Pai, dizendo: está completo a eira. Jesus está dizendo: o meu tempo ainda não é chegado. Ele não vai para a festa dos tabernáculos, fechar a colheita da forma como eles acham que deve ser. O Messias se apresentar na festa dos tabernáculos, com a visão humana, daquele que chega para fechar a história. Porque o tempo dele ainda não é chegado. Daqui uns 6 meses ele precisa passar por um dos grandes pontos dessa agenda, que é mais uma Páscoa, onde ele seria sacrificado, e aí sim inaugurar essa sequência de tempo. Perceba, queridos, o quanto que Jesus tinha convicção absoluta de que nós precisamos viver debaixo do tempo e da vontade de Deus, seja o que Deus quer para nós. E perceba que Jesus coloca isso bem claro no verso de número 6, dizendo que o tempo de Jesus ainda não é chegado, mas o dos irmãos de Jesus está sempre presente. Eles agem sempre de acordo com o que eles querem, eles não estão preocupados com uma agenda. Verso 7, vamos juntos? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Jesus disse: eles podem ir tranquilamente por Jerusalém, porque o mundo não os odeia, mas a mim eles odeiam. Porque eu tenho confrontado o mundo, porque eu tenho a agenda do Pai, não tenho a agenda do mundo, então o mundo me odeia. Deixa eu dizer para você, será que Jesus poderia dizer essas mesmas palavras que ele disse para os seus irmãos, para você? Se sim, é algo muito terrível, dizendo: o mundo ama você, o mundo não tem problema com você, só tem comigo. Porque Jesus disse para nós, que se o mundo odiou a ele, vai também nos odiar. Mas nesse momento da história, os irmãos não criam nele. Depois da morte de Jesus e ressurreição, nós encontramos os irmãos crendo em Cristo. Aliás, nós temos o nome de 2 deles, sendo reconhecidos como grandes figuras na história da igreja: Tiago e Judas, não Iscariotes. Tiago e Judas escreveram inclusive cartas, aquelas que estão lá no finalzinho da Bíblia, são escritos pelos irmãos de Jesus, que antes não cria nele, antes vivia pela agenda própria, mas depois daquilo que Jesus passa no tempo de Deus, eles podem então desfrutar de uma crença verdadeira no Senhor. Queridos, eu e você precisamos tratar com aquilo que nós trabalhamos na confissão de pecados nesta noite: temor de homens. Jesus não teme os homens, Jesus teme a Deus Pai. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve temer, tema ao Senhor. Jesus está dizendo: o mundo me odeia, porque a minha agenda não é a agenda do mundo. O mundo não tem problema nenhum com vocês, ele dizendo, porque vocês não confrontam o mundo, em outras palavras. Essa não pode ser a sua e nem a minha hoje. O mundo tem que odiar a agenda da igreja, porque o mundo odeia a agenda de Jesus. E a convicção de que está no tempo de Deus faz com que Jesus nunca tente antecipar e nunca se preocupa com aquilo que vai acontecer na hora de Deus. Jesus sabe a hora que ele vai morrer, é na próxima Páscoa. Então ele não fica se expondo a risco desnecessário. O texto diz que ele não andou pela Judéia durante um tempo, porque eles queriam matar ele. E ele se recolhe, não com medo dos homens, mas porque ainda não era chegado o tempo. Ele diz: eu não vou no início da festa. Eles estão esperando Jesus chegar. Mas no tempo de Deus ele irá à festa, no tempo de Deus ele será morto. E perceba que ao longo de todo o capítulo 7, não dá para a gente ver isso aqui em todos os detalhes, mas várias vezes, Jesus lá no meio da festa, e eles estão dizendo: por que eles não matam ele? Chamam guardas, e o texto diz: porque ainda não era o tempo da morte dele. Queridos, saiba de uma coisa, existe uma agenda de Deus para nós. Nós não precisamos temer o que os homens podem fazer contra nós. Nós devemos ser prudentes, mas jamais negar a agenda de Deus. Porque a agenda de Deus se cumpre. A agenda de Deus se cumpre. Então a primeira coisa que eu quero que nós vejamos é os acontecimentos que antecedem a festa. Quais são esses acontecimentos? Não devemos viver em busca do reconhecimento dos homens. Precisamos confiar na agenda de Deus. Olha o verso 30. Verso 30. Então procuravam prendê-lo,
mas ninguém lhe pôs a mão. Vamos juntos? Porque ainda não era chegada a sua hora. É bom viver assim. Tem gente que vive desesperado com o que pode acontecer com ele, pode acontecer com a família dele. Tem uma agenda de Deus para nós. Não é irresponsabilidade. É viver aquilo que Deus manda a gente fazer. Não importa as consequências, a agenda de Deus vai se cumprir. É isso que Jesus está fazendo. Ele não vai em busca de glórias humanas. Mas a segunda lição que eu quero que nós vejamos é o que acontece durante a festa. E aí nós encontramos Jesus ensinando. Olha lá o verso 10. O contexto em que se dá esse ensino começa aí no verso 10 ao verso 13. Mas depois que seus irmãos, João 7, né? Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. No tempo de Jesus, afinal de contas ele é um judeu, e o judeu tem que ir à festa. E ele vai. Não, vamos juntos? Não publicamente, mas em oculto. Ele não vai para ser aquilo que os irmãos queriam que ele fosse. Eles estão provando, se você diz ser quem você é, faz alguma coisa em público, faz milagres em público. Não, ele vai em oculto. Olha o verso 11. Olha, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Olha o que a multidão dizia. Uns diziam, vamos juntos? Ele é bom. Outros, não, antes engana o povo. Mas olha que a multidão tinha diferentes reações, mas todas elas toda a multidão era levada pelo mesmo sentimento. Alguns diziam, ele é bom. Outros diziam, não, ele engana as pessoas. Mas os dois grupos tinham em comum isso aqui, verso 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Percebe o que tem? Temor de homens. Aquilo que os discípulos de Jesus estavam em busca da aprovação dos homens. Esses aqui têm as suas opiniões sobre Jesus, mas por causa do temor dos homens não expressam publicamente. Esse é o contexto. E Jesus está lá às ocultas, até que Jesus começa a ensinar publicamente. Se eles queriam que Jesus fosse lá fazer milagres, o que você encontra é Jesus ensinando com autoridade. Verso 14, então. Corria já em meio à festa, lembra, a festa durava uma semana, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, vamos juntos? Como sabe este letras sem ter estudado. Olha o quanto que eles estão apegados à validação dos homens. Essa ideia dele ter estudado é a ideia assim, qual escola rabínica ele fez? Porque existiam escolas rabínicas. E Jesus não passou por essa escola rabínica, mas ele ensinava. Mas ele está dizendo, qual é a credencial dele? Ele ensina muito bem, ele ensina com autoridade. Mas qual é o diploma que ele tem, entre aspas, né? Gente está sempre preocupado com aquilo que a multidão vai pensar. Olha que essas informações estão em todo o capítulo. Olha o verso 24. Como eu disse, o texto é longo, né? Então eu estou fazendo uma visão do texto dentro dos temas centrais para a gente entender. Olha o verso 24. Olha a multidão que discute sobre títulos. Olha Jesus reagindo a isso. Verso 24. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus está dizendo, tem gente que julga pela aparência. Tem um julgamento melhor do que a aparência. É a reta justiça. Olha o verso de número 13. É aquele que nós lemos. Que eles temiam os homens, por isso não falavam abertamente. Olha o verso 41. Outros diziam, olha o verso 41, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, vamos junto? Mas da Galileia. Perceba que Jesus fez um grande ensinamento, eles disseram, é ensino de quem é o Cristo. Mas Jesus, o Cristo vem da Galileia? Isso aí vem da Galileia, Galileia não vem coisa boa.
Não tem profeta na Galileia, na fala deles. Aparência. A multidão está preocupada com os títulos daquele que ensina com grande autoridade, que tem grande conteúdo, que fala coisas que ninguém falou. E Jesus vai mostrar a base do ensino que ele tem. Volta lá para o capítulo 7. Como que Jesus responde a eles quando eles dizem para Jesus, quando eles estão discutindo entre si. Como que ele ensina desse jeito se ele não tem credencial? Quem é o mestre deles, né? Olha o verso 16. Respondeu-lhes Jesus, vamos juntos? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus está dizendo, eu não estou ensinando a partir de mim, eu estou ensinando através daquele que me enviou. A autoridade minha é a autoridade daquele que me enviou. Mas antes que isso fique algo muito subjetivo, dizendo, eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu vou ensinar algo, e assim, não é autoridade minha, é autoridade que Deus me enviou. Tá, mas como que você sabe se aquilo que ele está ensinando condiz com a autoridade de um Deus que envia? Jesus vai deixar claro. Olha o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que enviou, vamos juntos? Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem procura, olha o verso 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procuram a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O que vai validar se o que Jesus está ensinando é verdade ou não, não é o diploma de um rabi por detrás dele. Não é se ele passou numa escola A ou B dos rabinos. Mas é se aquilo que ele está ensinando condiz com a doutrina. É isso que ele está dizendo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerás a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Eles podiam julgar todo o ensinamento de Cristo a partir do Antigo Testamento. O que é curioso é que Jesus está na festa dos tabernáculos, no templo, ensinando. O templo substituiu o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era a presença de Deus com o povo, e as pessoas morando em tendas em volta. Muitos anos depois, eles estão numa terra fixa, e na festa dos tabernáculos, eles montavam as suas tendas em volta do templo. E aqui, comemorando, lembrando, um dia Deus habitou entre nós em um tabernáculo, hoje Ele habita entre nós no templo. E quem está ensinando é o próprio Deus, habitando entre eles. Aliás, João, quando escreve o verso capítulo 1, e o verbo habitou entre nós. E a ideia é o verbo tabernaculou. O verbo armou a sua tenda entre nós. Aquele que está ensinando, fala de acordo com a doutrina, ele cumpre a doutrina, ele é a própria revelação que a doutrina apontava. A lei e os profetas diziam sobre ele, o tabernáculo apontava para ele. A festa do tabernáculo era toda ela apontada para Jesus. E perceba como que o povo não está muito apegado à doutrina, eles estão apegados a aparências. E aí Jesus então os confronta agora. Olha o verso 19. Então perceba que o que é que Jesus faz durante a festa? Ele ensina. Qual que é o contexto em que ele ensina? Homens estão preocupados com aquilo que os outros vão dizer, sobre a opinião que eles têm sobre Jesus. Então Jesus traz um discurso, eles ficam encantados, mas querem saber quem valida. Jesus diz que quem valida é o próprio Deus, através da doutrina dada já no passado. E agora Jesus então confronta eles, mostrando que eles vivem por aparência e não pela lei do Senhor. Verso 19. Não vos deu Moisés a lei. Vamos juntos? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Eles estão lá, cumprindo uma lei de Moisés na festa dos tabernáculos. Estão querendo saber quem é o rabi que valida o ministério de Jesus, porque o rabi estuda a lei. E Jesus está dizendo, vocês querem me matar. Vocês querem quebrar o mandamento, não matarás. Vocês nunca estiveram preocupados com a lei de Moisés. Vocês sempre estiveram preocupados com a aparência.
E aí eles dizem, olha o verso 20, respondeu a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. E aí Jesus vai lembrar daquele feito do capítulo 5, quando Jesus curou um paralítico. Jesus está ligado a essa história. Olha o verso de número 21. Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Vamos juntos? No sábado circundais um homem. Então, a circuncisão foi dada por Abraão, mas Moisés é quem sintetiza isso na lei. E Jesus está dizendo, Moisés deu a mesma lei sobre o sábado, e a lei sobre a circuncisão, e vocês circuncidam no sábado. Era algo lícito de se fazer no sábado. Olha o verso de número 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, vamos juntos? Por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Eles querem matar Jesus, e esse ódio se deu, nessa sequência do Evangelho de João, lá numa festa que Jesus curou no sábado. E Jesus está dizendo, vocês nunca estiveram importando com a lei. Vocês querem me matar, vocês circuncidam no sábado e acham muito curar alguém no sábado. Verso 24 é aquele texto que nós lemos, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que é de fato cumprir a lei? Será que essa multidão cumpria a lei? Será que os fariseus cumpriam a lei? Não. Eles estavam simplesmente olhando pela aparência. E pela aparência um homem está carregando um leito. Não pode. Mas pela reta justiça, um homem que era paralítico tinha sido curado. Um homem que estava assim há mais de 30 anos. E essa multidão está só preocupado com a aparência. Eles não estão muito importando com doutrina. E o ensino de Jesus tem autoridade, é baseado na doutrina e confronta. Irmãos, talvez você entre aqui, você tem caminhado a vida cristã, e às vezes você é muito preocupado com aparências, com questões estéticas, com questões periféricas, e não com aquilo que vem da raiz do nosso coração. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque o que sai vem do coração. Esses estavam numa festa religiosa, estavam parecendo ortodoxos, mas o coração deles estavam tramando a morte do Filho de Deus, e achando que estavam cumprindo a lei, estavam quebrando toda a lei. Não seja você alguém também assim, alguém que é apenas um religioso, alguém que tem temor dos homens, e a sua religião passa a ser uma religião construída na tradição humana, em vez da sola escritura, em vez da só a palavra de Deus. Está lá Jesus ensinando, e dizendo, quer saber se eu ensino correto? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia dele era no Antigo Testamento naquela época. Qual é a autoridade por detrás de um pastor, de um presbítero, de um oficial? Óbvio que tem uma jornada, estudaram, fizeram teologia, foram ordenados. Mas, irmãos, a última autoridade pela qual todos nós devemos ser submissos é Deus falando nas Escrituras. É aí se nós julgamos algum ensinamento. E é isso que Jesus está dizendo. É isso que eu e você precisamos. Então, duas lições de Jesus na festa dos tabernáculos. O contexto que antecede a festa e Jesus na festa em si. Jesus chega de forma anônima e quando ele se manifesta, nada de milagres, é ensinamento. Nada de dizer, olha que bom, não, é dizer, a autoridade é esta. Dizer, vocês estão quebrando a lei. Terceira e última lição, o que acontece no último dia da festa? Lembra, a festa dura 7 dias. A gente não sabe quando se dá esse discurso de Jesus, mas chega o último dia da festa. Vai comigo para o verso 37. Verso 37.
No último dia da festa, a terceira e última lição. No último dia da festa, Jesus se coloca como aquele que dará água para os sedentos. Olha, verso 37, vamos junto? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que história é essa de Jesus dizer: vinde a mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba? O que isso tem a ver com a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos, como eu disse, durava 7 dias. E as pessoas estavam em volta do pátio do templo. Os sacerdotes faziam uma procissão. Eles saíam em direção à região de Siloé, pegavam lá água, carregando num jarro de ouro, cheio de água, chegava então, e aí eram anunciados toques de trombetas. E aí os sacerdotes marchavam ao redor do altar, que estava no templo. Enquanto isso acontecia, um grupo cantava os salmos, do Salmo 113 ao Salmo 118. Na conclusão, todos os homens da multidão pegavam um molho na mão e um pedaço de fruta na outra mão. Lembra, tem a ver com as colheitas que eles fizeram, que tinham sido guardadas. Significando a colheita reunida, e eles gritavam assim: deem graças ao Senhor. 3 vezes eles gritavam: deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. E neste momento o sacerdote derramava água sobre o altar. Essa era a cena que acontecia todos os dias. No último dia isso acontecia mais intensamente, mais vezes. E era o fechamento da festa. É isso que estava acontecendo. A multidão vivenciou isso durante todo o tempo da sua história. O sacerdote ia até Siloé, pegava água num jarro de ouro, fazia toda aquela celebração que eu descrevi e entornava sobre o altar. Aí Jesus chega e diz, vamos juntos ler o verso 38, depois dessa informação, verso 37? No último dia, o grande dia da festa, vamos juntos? Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É isso que Jesus está dizendo. Jogar água lembrava do Êxodo, né? Eles armaram a tenda, essas coisas todas. A festa do tabernáculo começa no Êxodo. E no Êxodo Deus deu água da rocha, matou a sede deles. Por isso que eles tinham que derramar água. Nesse ritual, colheitas, a colheita era comemorada, os frutos estavam nas mãos dos homens representados. E havia uma promessa em Isaías 12 sobre o Messias que dizia assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Jesus está se colocando como aquilo que o tabernáculo, a festa dos tabernáculos apontavam, dizendo: se você tem sede, beba de mim. E perceba aqui um convite de Jesus todo abrangente: se alguém tem sede. Ele não restringe a isso, a uma classe social. Ele está dizendo: os fariseus, se tiverem sede, venham. Ele não está deixando isso preso a uma questão de gênero. Aos homens que têm sede, venham. Ou às mulheres que tenham sede, venham. Ele não está colocando uma idade mínima para que possam beber dessa água. Se alguém tem sede, é abrangente. Abrangente em todos os tipos de pessoa. É um convite que aponta para uma relação pessoal. Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha à festa do tabernáculo. Não é isso. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo que nós precisamos ir a Cristo se nós queremos saciar a nossa sede. Não é ir a uma cerimônia, não é ir a um ritual religioso, mas ir a uma pessoa, a pessoa de Cristo. É um convite para uma relação pessoal,
porque aponta para uma experiência. Jesus está dizendo, beba da água. Jesus não está dizendo, olhe para a água, cheire a água, tenta ver lá. Não, ele está dizendo, beba ela. Eu e você não devemos ter um relacionamento de Cristo fora de nós. Nosso relacionamento com Cristo é nós nele, ele em nós. Aquilo que Paulo diz, a união com Cristo. Percebe? É isso que Jesus está dizendo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa é uma experiência que vai abençoar o próximo. Olha o verso de número 37 ainda. Venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, vamos juntos? Do seu interior fluirão rios de água viva. Percebe? Estão indo lá buscar água, derramar água em volta no altar, e toda a comemoração se dá. Jesus está dizendo, tem algo mais para você. Beba de mim, e do seu interior vai jorrar rios de água viva. Não é apenas para você, é para alcançar aquele que está ao seu derredor. E o texto deixa claro o que isso significa. Verso 39 diz, ele falou isso a respeito do Espírito, porque até aquele dia eles não tinham ainda recebido o Espírito, porque Jesus ainda não tinha morrido. Perceba o privilégio que eu e você temos, quando o tempo de Deus se deu na vida de Cristo, dele morrer na cruz, ressuscitar, sendo a Páscoa verdadeira, quando o tempo de Cristo se deu, no Pentecostes, quando isso aqui aconteceu, o Espírito foi derramado, foi no Pentecostes, inaugurando a era da colheita, e os discípulos devem sair e colher as almas que Cristo, as pessoas que Cristo comprou. Eu e você somos saciados por Cristo e somos instrumentos de alcançar outros. Leia Gálatas 5 e veja o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai causar impacto na forma como você vive com outros, vai fluir de você. Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nunca mais serão iguais. Nem os irmãos Tiago e Judas, que no primeiro momento não creram, não entenderam, foram iguais depois da morte e ressurreição de Cristo. Deles fluíram rios de água viva, como flui de nós que estamos em Cristo Jesus. E isso abençoa o próximo. Irmãos, Páscoa vai acontecer na morte de Cristo. A festa do Pentecostes acontece no derramado Espírito. E o tabernáculo que tinha cerimônias de água se cumpre na pessoa de Jesus. E o último ato disso vai acontecer quando Cristo voltar. Onde a Bíblia diz que Ele habitará conosco. A ideia é Ele tabernacular conosco. A colheita final. Todos os eleitos estarão colocados num lugar. Jesus está dizendo, hoje, se você está aqui, se você tem sede, você pode beber dele e nunca mais sentir sede espiritual, nunca mais ser infrutífero e alcançar tantos outros através do fruto do Espírito, que vai brotar em você e se desenvolver à medida que a sua carne vai morrendo. Jesus na festa dos tabernáculos, muita coisa antecedeu esta festa. Jesus, durante a festa, ensinou, confrontou. No último dia da festa, Jesus apontou para si como o significado daquela cerimônia. Nessa noite nós vamos participar da Páscoa da Nova Aliança. Nós temos o Espírito em nós do Pentecostes. Nós bebemos da água que acontecia na festa do tabernáculo. E aguardamos o dia em que Cristo habitará plenamente conosco. E o meu convite a você é que você coma e beba desses elementos da ceia, não como um ritual, não como a pessoa física de Cristo, mas como a presença espiritual dele entre nós. É isso que ele nos deu, esta festa espiritual que nós fazemos na Santa Ceia. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o teu Filho sempre agiu debaixo da tua agenda, e no seu tempo ele veio ao mundo, na plenitude dos tempos, conforme Gálatas diz. No seu tempo, ele foi batizado. No seu tempo, ele agiu fazendo milagres. No seu tempo, ele foi à cruz do Calvário.
No tempo de Deus, 3 dias depois, ele ressuscitou. No tempo de Deus, ele subiu aos céus, 40 dias depois que ele havia sido morto. 10 dias depois que ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito que está sobre nós. No tempo do Senhor, ele irá voltar. Ele disse que um dia estaria novamente entre nós. Nós teremos o privilégio de ver aquele que tem nos sedentado ao longo de todo esse tempo. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite nós podemos saber que se nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, conforme a Escritura, nós temos um rio a jorrar de dentro de nós para alcançar outros. Nos dê coragem, ó Deus, de sermos pessoas que apontam para o Teu Santo Espírito, que vivenciam a realidade do Teu Santo Espírito, para que outros sejam impactados com isso. Não nos deixe ficarmos reféns dos temores de homens. Há muito mais em nós do que o que há no mundo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.